A paz do Senhor para todas. Vamos começar com a nossa música linda. Então, peço a todos aí que se concentrem. Vamos compartilhar aqui com vocês a nossa música. Essa música é maravilhosa, gente. Ó. Todas, né? Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei, te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi,
te abençoarei. Amém, amém, amém. Deixa eu desligar aqui para a gente não ter interferência. Pronto. Boa noite, meninas. Então, vamos agora à nossa oração. Ó, pronto, estão me ouvindo bem aí? Deixa eu parar aqui a apresentação aí, tranquilo. Vamos fazer a nossa oração. Se quiserem ficar de pé, as meninas aqui, as meninas em casa também. Pegar as mocinhas que se levantarem. Isso. Pai, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Chegamos agora, Senhor, na nossa quinta semana desse aprendizado, Pai, onde vamos aprender, Pai, como quebrar os padrões de autossabotagem em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor me use, Pai, para que eu, através do Seu Espírito Santo, eu toque os corações, Pai, que o Senhor traga um entendimento, Pai, a certeza, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos cure, Pai, dessa doença da autossabotagem, Pai. Que a gente possa, Deus, entender e trabalhar no Seu propósito, para a Sua honra e graça, eliminando, Pai, qualquer procrastinação, qualquer sabotagem, qualquer coisa que nos impeça de fazer aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser instrumentos, Pai, de ação, Pai, de plenitude, Deus, de entendimento, Pai, que a gente viva a nossa melhor versão aos pés da cruz, Senhor. E que o Senhor, Pai, nos ilumine nessa caminhada, Pai. Que a nossa jornada seja leve, Pai. Seja cheia da sua graça, do seu amor. E que você realmente nos transforme na mulher que o Senhor fez com que a gente nasceu para ser, né? Então, que o Senhor realmente nos transforme nessa mulher que nós nascemos para ser, para honrar o teu ministério, Pai, o teu reino aqui nessa terra, Deus. E, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então, meninas, vamos lá, quinta semana. Hoje nós vamos descobrir como superar a autossabotagem e quebrar de uma vez por todas esse padrão de comportamento, né, que destrói as nossas vidas, né? A autossabotagem, ela nos coloca sempre num lugar de paralisadas, né, de autodestruição. Então, a gente começa aí falando, né, da nossa base bíblica em Romanos 12, 2, que o Senhor nos diz, né, transformem-se pela renovação da sua mente. Né, quando a gente fala em renovar a mente, né, em ter novos pensamentos, a gente volta naquele nosso ensino precioso, né, do que a gente está comunicando. Então, quando a gente fala que vem a nossa parte da atividade, né, onde está escrito, né, na nossa apostila, usar a ferramenta de autossabotagem para identificar padrões e substituí-los por promessas bíblicas. Página 25. Nessa parte de usar a ferramenta, né, essa ferramenta, quais ferramentas seriam essas que pode nos ajudar a não só quebrar esse padrão de autossabotagem, mas identificar ele, né? Seriam as duas ferramentas fundamentais. A primeira é a nossa consciência e a segunda é a nossa comunicação. O que a gente está falando para a gente a respeito, né, das coisas que a gente deixa para depois. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu faço isso, né? Então,
quando a gente fala de autossabotagem, a gente pode, né, eu tenho certeza que todas nós já se sentimos presos, né, em algum ciclo da vida, no sentido de ações, de comportamentos, ciclos que às vezes se repetem, que a gente não queria estar mais fazendo, mas a gente, por uma autossabotagem. Então, a autossabotagem, gente, é algo que faz parte da vida. Então, quando a gente pega ali o nosso mapa da vida, as 11 partes ali, vez ou outra, a gente vai se autossabotar em um daqueles pontos, né? Então, infelizmente, é algo que a gente tem que trazer consciência. O mapa da vida está aí na página 5, tá? Quem quiser dar uma olhada nele aí, né? Que onde tem as nossas 11 partes, né? Que é espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Quando a gente vê, né, a nossa vida de uma forma sistêmica, certamente a gente vai se sentir presa, né, em ciclos de ações e comportamentos, né, que só nos prejudicam, e por mais que a gente tente, a gente repete as mesmas coisas, né? Quem já tentou realizar algo novo e parou no meio do caminho? Né? Quem já comprou algo, fez algo, e depois falou, gente, eu não precisava, para que isso? Para quê, né? Então, esses padrões, né, eles se repetem. E a gente tem que romper as nossas crenças limitantes e assumir realmente a mentalidade do Senhor. Mas, para isso, a gente tem que usar essas duas ferramentas, que é realmente a nossa comunicação e a nossa consciência. Porque quando a gente toma consciência daquilo que a gente está fazendo, que a gente consegue realmente nos enxergar, tirar as máscaras, né? Eu falo sempre com muita verdade, coragem, humildade. Eu não vou cansar de falar isso aqui, porque isso realmente, quando a gente usa essas três coisas, a gente é transformado, a gente conhece o nosso orgulho, as raízes dele, a gente realmente consegue parar de procrastinar, né? E para a gente vencer a autossabotagem, eu falo que a autossabotagem ela tem um combustível muito poderoso, e esse combustível é a culpa. E você fala, gente, como assim, né? Fala mais, né? Então, a culpa, ela nos faz sentar sempre na cadeira de réu e achar que somos vítimas. Então, você fala assim, eu não consigo emagrecer, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo chegar no corpo que eu quero, chegar no peso que eu quero. Por quê? Porque eu... Vou fazer os dois exemplos aqui, falando um pouco da nossa última aula do corpo, né? A propósito, eu amei os murais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, viu? Então, de parabéns, me surpreenderam. Mas vamos falar agora, vamos continuar aqui para a gente quebrar esses padrões. Eu vou falar um pouco da última aula. Se você precisa ganhar peso, né, e você tem um caminho para isso, né, que é qual o caminho? É realmente se entregar, tem que fazer musculação pesada, tem que ter uma alimentação diferenciada, só que a gente repete os ciclos, e a gente se senta ali na cadeira da vítima, se sente culpada porque está repetindo o ciclo, não conseguiu chegar onde queria, sentando na cadeira de vítima e começamos a nos falar, eu não consegui porque eu tenho um problema, gente, eu tenho problema disso, daquilo, e aí você vai se vitimizando, você vai, e ao mesmo tempo com essa culpa, esse sentimento dentro de você, com essa comunicação errada, gera esse combustível para a autossabotagem. O que acontece? Você não vai malhar, você não vai procurar um médico que deveria, para você ganhar, buscar a alimentação certa, para você ganhar peso, né? E a mesma coisa acontece na regra aí das que precisam restringir, que precisam emagrecer, né? O que a gente faz? A gente fala, né? Quem nunca, né? Falou, eu vou comer esse doce, gente, eu estou na menopausa, uma vontade de comer doce, eu estou de TPM, né? Uma vontade de comer doce. Ou seja, a gente se auto-sabota, a gente vai colocando. Agora, o que a gente tem que entender? É realmente trazer consciência. Isso vai acontecer. E está tudo bem. Na consciência, você consegue refletir e falar, peraí, essa barra de chocolate aqui, de novo, eu já comi 3, 4, né? Então, será que é isso que eu preciso? Será? Então, quando eu falo que a gente veste essa questão da culpa, o que a gente faz? Como a gente se auto-sabota, a gente se coloca como vítima, então conta um tanto de historinha, dá um tanto de desculpinha,
né? Para a gente não se sentir tão culpada, aí a gente senta na cadeira da vítima, a gente vira o réu ali, onde fala, oh meu Deus, eu não consegui de novo, eu tentei de novo, eu não consegui, mais uma vez, eu não saio do peso que eu quero e tudo, né? Então, gente, por que a gente senta nessa cadeira de réu? Por que a gente senta? Porque se você fizer o que tem que ser feito, né, você vai conseguir a sua plenitude. Porque, gente, tem transformação. Não tem como, não tem aquela que segue, faz o que tem que ser feito, né? Mas, gente, fala uma coisa para mim. Culpado merece ser feliz? Uma pessoa que é cheia de culpa, que carrega muita culpa dentro dela, da vida dela, da história dela, essa pessoa merece ser feliz? Ela acha que não. Ela se sente culpada, ela está na cadeira lá, entendeu? De réu, eu estou te culpando. Então, olha para vocês verem. Vou repetir para a gente fazer bem esse ciclo para vocês entenderem. A autossabotagem, o combustível dela é a culpa, certo? Então, quando a gente se autossabota é porque a gente tem culpa. Se você é culpada de algo, você senta ali na cadeira, eu falei de vítima, né? É réu. Você senta na cadeira do réu, ou seja, você é culpado. Você fez errado, você não faz aquilo, você... E o culpado merece ser feliz? Alguém que está condenado, né? Alguma coisa merece ser feliz? Não merece ser feliz. Então você repete. Por isso que a gente tem que trazer a consciência. Porque enquanto você se sentir culpada, você vai estar sentada ali numa cadeira de réu, você realmente tem culpa daquilo, e aí você não vai trazer a consciência, você vai agir inconsciente. Então, inconscientemente, você aprendeu que não é merecedor de nada. Você não tem clareza da sua identidade. E você não se sente capaz de usufruir de uma vida plena e abundante. Por quê? Porque você é culpado não merece ser não, gente. Culpado está errado. A pessoa tem culpa, ela fez algo errado. Então, é sobre isso. A autossabotagem a gente tem que eliminar, trazer culpa. Por isso que eu falo que a primeira parte, né, da autossabotagem, a ferramenta para a gente combater ela e parar de procrastinar, que é outra, aí é uma causa, né? Você se autossabota e procrastina, né? Quando eu me autossaboto, ou seja, quando eu estou na cadeira aqui de réu, eu tenho culpa de algo, eu vou e adio aqui, não começo, não termino, né? Eu tento e não consigo, eu sou, né? Eu tenho o quê? Eu não me sinto merecedora. Então, quando a gente não se sente merecedor de algo, a gente naturalmente já vai se culpar e isso vai fazer, a gente procrastina aquilo, vou deixar isso para depois, eu não mereço ter isso. Então, por isso que fazer a consciência e comunicar da forma certa é fundamental para a gente sair desse ciclo vicioso aí, que é a autossabotagem. Então, quando as coisas estão ficando boas, o que a gente faz? A gente volta para o caminho da dor, do sofrimento e da culpa. Porque a gente se auto-sabota, né? Eu vou continuar me sabotando enquanto existir culpa no meu coração, identidade distorcida e mais um detalhe, gente, falta de perdão. Falta de perdão, a mágoa, né? Quando a gente tem mágoa, ressentimento, a gente se sente culpado de algo que a gente não conseguiu resolver, a gente se auto-sabota. Então, é inconsciente. Quando a gente não chega, se a gente nasceu com uma identidade para ser mulheres plenas, ao pé da cruz, não é magia não, é no sentido de plenitude mesmo, nos pés do Senhor, andar com Ele, fazer o que Ele já deixa, porque a gente só está aqui, nessa terra, cumprindo uma missão pela vontade do Senhor. Ele tem algo na vida de cada um aqui. Naquela família, naquele lugar que você trabalha, ou dentro da sua casa, no seu ministério. Se você não tem essa identidade, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Na página 25, eu vou ler essa parte de cima aqui, vencer a autossabotagem e a procrastinação.
Identificar padrões de sabotagem, compreender os ganhos inconscientes que eles trazem e traçar a estratégia para superar, assumindo o papel de protagonista da sua história. Que é exatamente o ciclo que eu expliquei para vocês. A gente comunica errado, se coloca numa cadeira ali de culpa, então o culpado, ele não merece ter a liberdade, a felicidade, muito menos uma vida plena, porque ele tem uma culpa ali, que às vezes é falta de perdão, é uma mágoa. Então, é muito importante a gente trazer essa consciência. Então, como que a gente identifica a autossabotagem? Aqui, eu coloquei para a gente listar áreas da sua vida, e no meio da página 25 aqui para baixo, no passo 1, né? Liste as áreas da sua vida e responda as perguntas com sinceridade. Qual é o comportamento de autossabotagem e o que você ganha com isso, de forma consciente ou inconsciente? Então, a gente colocou aqui algumas áreas para a gente refletir. E eu quero ver quem se identifica aí com esses comportamentos de autossabotagem, esses ganhos conscientes ou inconscientes. Primeiro aqui, a gente colocou uma parte, né, fundamental do ser humano, que é finanças. Será que você está gastando além do que você ganha? Isso é um comportamento de autossabotagem. E qual que é o ganho? Consciente ou inconsciente? Tem gente que gasta mais para pedir ajuda para as outras pessoas, para sentar no papel ali, aí é onde vem a culpa e vem o processo todo de novo, e ela vai fazendo mais uma vez, e ela procrastina, e aí volta. Então, a gente fala de um comportamento de gasto além do que ganha, às vezes você quer ter atenção à ajuda financeira de familiares. Porque o que tem dentro de você que está te fazendo isso? Será que você tem alguma coisa sua lá da infância? Às vezes, pode ser. Então, por isso, trazer a consciência é sempre fundamental. Para que com a consciência a gente possa realmente diminuir esses padrões e eliminar eles da nossa vida. A gente fala aqui da saúde física, um comportamento de autossabotagem, falta de exercício e má alimentação. Qual que é o ganho consciente, inconsciente? O conforto imediato, né? Seria o ganho consciente, seria esse conforto imediato, né? E evitar o desconforto físico, que seria aí a parte da inconsciência. Você quer ficar ali dormindo, tranquilo, e quer evitar, né, problemas. Então, você faz o quê? Você autossabota a parte do exercício da saúde física. E vamos agora para uma parte fundamental aqui, espiritualidade. Qual que é o comportamento? Você não ora, você não dedica tempo para fazer oração. Então, mas ao mesmo tempo você tem tempo livre para outras coisas. Você tem comportamento aí que você tem tempo para o Instagram, você tem tempo para conversar piada, para falar mal dos outros, né? Então, a mesma coisa no profissional. Quando você procrastina, adia, né, as tarefas importantes ali. Mas você tem tempo livre para tomar um café com o colega, para falar, mas fulano, você viu o que fulano fez? Menina, você viu, fiquei chocada, né? É assim que a gente faz. Então, e a mesma coisa nos relacionamentos. Quais são os comportamentos? A pessoa focada em crítica, em conflito, a pessoa que não sabe elogiar, que não tem amor para as outras pessoas, né? E esse ganho, a confirmação de crenças negativas sobre si mesmo. Por quê? A gente só fala dos outros o que a gente tem dentro da gente, né? E aí, quando a gente vai aqui para a página 26, né? Primeiro, né, vou terminar aqui desse passo 1. Essa procrastinação que ela vem, né, dessa autossabotagem, a gente tem que sempre estar atento a essas duas ferramentas. A gente só vai combater ela com essas duas ferramentas, que é a consciência e a comunicação. Lembrando que a gente comunica, a gente pensa, a gente sente e a gente acredita e acontece. Então, como que isso funciona? Se eu comunico que eu não sei ficar sem doce, que eu amo doce, eu vou pensar que eu amo doce, eu vou sentir que eu amo doce, eu vou acreditar e naturalmente eu vou amar doce. Se eu comunico que minha saúde está péssima, eu tenho imunidade baixa,
Você fala, Ana, mas como que realmente tem? Olha aqui meus exames, mas o que você fez? No dia você já parou para realmente ver? Será que isso é consciente ou até o pastor Luiz está escrevendo um livro mentindo para você? Hoje, gente, sabia que tem várias crianças que não têm TDAH, mas pelo fato dos pais não terem paciência, olha para você ver como é que é profundo. Os pais não têm paciência para brincar, para sentar no chão, para rolar, para jogar um jogo, para olhar no olho. Aí fala que o menino tem o quê? Tem TDAH, o menino tem a carência, tá ali jogado, quer brincar, exatamente. Quer brincar, quer um carinho, quer brincar, quer uma atenção. Aí ele não tem isso. A gente auto-sabota, casamento. Você comunica que o seu casamento é ruim, que você tem muito problema, que você... eu não gosto de sexo, eu não gosto disso, que saco, esse homem é um saco, é folgado. E aí, a comunicação? Por isso que sempre a consciência é a comunicação. Quando você fala do jeito certo, você já vai pensar, sentir e agir. Então, a gente realmente elimina. Claro, gente, eu falo assim, a jornada é jornada, não existe uma varinha mágica. Mas quanto mais consciência você trouxer para a sua vida, para você, mais você vai conseguir combater a procrastinação, né? A sabotagem que tem como efeito a procrastinação. Então, o primeiro passo sempre será a consciência. Preciso trazer clareza, acender um holofote sobre minha vida, sondar o meu coração e reconhecer aonde eu me saboto. Porque se você perceber que você se sabota na hora ali, de uma hora que era para você dedicar para o seu filho, mas você quer ver o Instagram, você quer ver as fofocas lá, você tá doido lá, nossa, vocês viram onde que fulano tá? Olha só, você tá doido ali para ver. Aí você não quer brincar com o menino chato, ficar carrinho, brincando, ele não quer. Mas a fofoca, você tá doido para ver, né? O que há, como é que chama as famosas aí, o que a Virgínia postou, qual que é a bolsa que ela tá usando, onde que ela tá viajando, né? E aí? Então, quando eu falo que quando a gente sonda o nosso coração e reconhece onde se sabota, a gente consegue identificar esses comportamentos de autossabotagem. E agora já na página 26, quando a gente faz esse passo 2 aqui, que é... Então, o primeiro passo, né? Só para a gente ir identificando a autossabotagem. Como que você identifica a autossabotagem? Com consciência. E agora a gente já vê como que a gente vai... como que a gente vai fazer essa reflexão, esse reconhecimento dela. Primeiro, a gente vai aceitar o papel dela. A gente vai reconhecer que muitas das vezes ela é inconsciente. Ela te coloca, como eu te disse, às vezes você se sente culpado. Não merecimento, gente. Não merecimento é uma crença. Eu tive crença de não merecimento durante anos da minha vida. Eu sempre achei que eu tive demais de uma forma assim, e não é, e sempre achei que eu não merecia tanta coisa boa. Então eu me auto-sabotei várias vezes. Aí, quanto ano você fez? O que aconteceu? Eu vou te dar o exemplo da minha vida. Na hora que eu não me acho merecedora, que eu tenho, por exemplo, ao meu ver, várias coisas e não me sinto merecedora, eu vou começar o quê? Repudiar o que eu tenho. Não é assim, não é desse jeito, não. E começo a desmerecer o que Deus já deu. Então, olha como é que é profundo. Então, quando a gente faz esse segundo passo, que é reflexão e reconhecimento, a gente aceita o papel da autossabotagem, né? A gente vai reconhecer que ela é inconsciente, mas ao identificar, nós podemos tomar o controle. Não parece, gente. Você acha que Deus ia me colocar aqui na terra, ia fazer eu vir da minha mãe maravilhosa, do meu pai maravilhoso, entendeu? Todos nós somos vítimas de outras vítimas, tá? Mas eu fui muito amada a vida toda. Eles, do jeito deles, conforme eles quiserem, minha mãe tá aqui, né? Eu falei, mãe, vou falar de vez em quando. Eles deram o melhor. Você acha que algum pai vai ser? Agora, isso aí é outra coisa. Mas o pai e a mãe sempre vai fazer o melhor. Sempre vai fazer o melhor. Então, a gente tem que identificar esses gatilhos. Quais momentos, emoções ou situações que levam a gente a comportamento de autossabotagem. Então,
acordar e pegar uma academia, ir lá e você não vai, aí você tem que pensar. O que está acontecendo, gente? Por que eu não quero isso? Porque será que se eu ficar bonita, gostosona demais? Será que eu vou ficar, entendeu? Não, a gente nasceu, eu falo que, voltamos agora na parte do corpo, da tríade, entendeu? O nosso corpo reflete a glória do Senhor. Não é que você tem que ficar abaixo, assim, não, tem um equilíbrio, as coisas do Deus todas têm esse equilíbrio. Entendeu? Não é para você exagerar, mas ao mesmo tempo também não é para você deixar de se cuidar, para se sentir culpada ou para se sentir não merecedora. Então é muito. A Valéria está falando aqui que tem uma incentivadora todos os dias. Aí. E eu sei que que eu encontro com ela lá, eu estou ficando mais harmonia agora. Ela é uma fofa. Ou seja, o que questão de consciência aí, ó. Quando a gente reflete sobre o estado de merecimento, o que a gente tem que fazer? Aí a pergunta 3, o que quero que você veja isso aqui? Presta atenção. Quando você tiver o gatilho de autossabotagem, por exemplo, eu não consigo ficar sem comer doce. Será que você não consegue? Será que se você não ficar sem comer doce, você vai morrer? Porque quando não consegue, será que se você acordar mais cedo e fazer essa musculação para você ganhar a massa que você precisa, para você ter o músculo que você precisa, será que isso vai fazer mal para você? O que me faz acreditar que eu não mereço uma vida plena? Esse estado de não merecimento, você tem que fazer essa pergunta, você tem que rebater. Eu falo muito, ontem você repetiu aqui. Quando você falou assim, eu não tenho que ficar sem doce. Aí você fala assim, eu vejo que eu não comi um doce, talvez eu vai estar errado. Pois é. Exatamente. É muita coisa, gente, é muita coisa. Ontem o pastor Luiz falou aqui, ó, no púlpito, que ele falou da questão da sugestão, né? Que o nosso inimigo, ele só sugestiona. Ele não faz mais nada. Ele só joga. Então, se vier uma sugestão, eu não consigo, eu não tenho energia, eu não posso, você tem que perguntar assim, o que te faz acreditar que a gente é a semelhança de um Deus perfeito, maravilhoso? O que te faz acreditar que você não merece uma vida plena? Quais as histórias e crenças estou alimentando que reforçam a minha autossabotagem? Como assim? Né? Todo mundo se sabota. Então, em que área que você se sabota? O que você tem que o que você tem que ligar ali? Atenção. O que você tem que ter atenção? Quando eu falo assim, para a gente reforçar essa pergunta, em que área eu me saboto? Eu como demais, eu fico sem vigor, sem disposição, é no meu casamento, eu gasto sem necessidade, eu vivo só pensando no presente, só realizando, sem pensar, né, num projeto mais a médio e longo prazo. A vida é uma jornada. Uma coisa que auto-sabota muito é a pessoa que só pensa no agora. Né? A gente tem que ter o olhar lá que Abacuque ensinou para a gente, né? Na tábua, lá pregado na tábua, a nossa visão extraordinária. E a gente vai fazer a visão extraordinária aqui do mesmo jeito que a gente fez a da saúde, a nossa saúde extraordinária. A gente tem que ter essa visão. Se eu quero, então pega ali um mural, cada uma fez. Você coloca ali no lugar. A propósito, gente, tem que imprimir, tem quem fez aí na internet, tudo, dá um jeito de colocar isso num lugar que você veja. E aí você vai parar de autossabotar. A gente falou de saúde na última vez, de um corpo bonito, mostrando que nós somos uma tríade, né? Que é tudo ligado, cuidar do seu corpo é fazer uma oração. Se você cuida do seu corpo, é fazer uma oração. E você tem ali um mural, aonde você quer chegar, o que vai te impedir de chegar ali? É a sua mentalidade, isso mesmo, as suas crenças, a sua falta de consciência, o seu inconsciente, que a gente já é. Gente, aqui, eu aprendi uma coisa no curso que eu fiz essa semana passada. Tem uma rede aí famosa, né? Famosa, que tem duas bolinhas uma dentro da outra, né? Não vou nem te falar. Pois é. O que acontece? Olha como é que é óbvio, eu nunca tinha pensado por esse lado.
toda rede de televisão, ela tem o quê? Uma programação. Não é isso? Então, o que a rede faz? Ela tem uma programação, ela te programa. Ou seja, ela comunica para você, faz você pensar, faz você sentir, faz você agir. Então, existe uma programação. Nós estamos num país onde a maioria das pessoas foram programadas já para auto-sabotar, para idolatrar, para nossa, é um artista, nossa, não sei quem, nossa, entendeu? Outro dia, há muito tempo, o pastor Cícero, eu acho isso lindo dos nossos pastores, o pastor Cícero falou uma vez que o Jair Bolsonaro veio na Lagoinha, e foi algo, entendeu? E ele falou assim, gente, esse é o mérito dele, ele é o presidente, mas a Alice é a dona da empresa, a Rose tem um negócio dela de calçada, a Climene é doutora, a Valéria cuida dos filhos, da igreja, com tanto amor, entendeu? A minha mãe, então, e aí? Ele tem um papel, ele está cumprindo um papel, mas por isso que tem que ficar, entendeu? Então, a gente é muito errado. Por isso que eu falo, a gente age inconsciente, a gente não pensa. Então, quando você vê ali seu mural e pensa assim, gente, nada me impede. Não deixa essa comunicação, essa sugestão do inimigo vencer a sua vontade de seguir. Então, a gente é muito próximo, né? Então, quando eu consigo só quando eu consigo mapear e ver os prejuízos que a autossabotagem me causa, eu tenho consciência, me livro desses comportamentos. E para me livrar, eu preciso entender o que eu carrego dentro do meu coração. Porque, às vezes a culpa do que eu fiz, do que eu não fiz, a culpa do que eu disse, a culpa do que eu disse, do que eu não disse. Esse lugar de culpa... Então, gente, na cadeira ali do réu, eu tô cansada, não tenho nada, não tenho nada. Então, a gente vai se perdoar. Se perdoar, você carrega mágoa, falta de perdão, carrega aquela mochila pesada ali do ressentimento, gente. Então, se você tem mágoa, você não merece pena, nunca. Você é culpada, você tem, entendeu? Algo então, é inconsciente. A gente foi programado. Demais, Climene. A Climene falou aqui da criança muito criticada. A pessoa fica travada. Por isso que fala assim, não é do Senhor. Será que na sua infância, e é muito de 0 a 12 anos, muito de 0 a 12 anos, será que na sua infância você não foi travada, ou você não foi muito criticada, você não foi às vezes ameaçada, muito comparada? Exatamente. Então, é trazer consciência, é curar essas feridas. Às vezes foi pai, foi mãe que fez isso comigo, Ana, não é fácil. Você fala que porque não é com você, porque não é fácil, entendeu? Mas, gente, a gente tem que perdoar, tem que liberar isso está te atrapalhando a tua vida. Aquele mural maravilhoso que vocês me mandaram aí, ó, todo mundo com a barriga, todo mundo com lindo, entendeu? Quem não tem o peso ideal, chegando nesse peso ideal, quem está acima do peso, eliminando o que precisa eliminar para chegar, é inconsciente. A gente vai programar. São gerações programadas. Gerações que chegar nas finanças, que eu vou falar como que foi feita a nossa programação. Então, o passo 3. A autossabotagem, né? Aqui está falando, ao invés de a gente ser, né? A gente tem que ser a heroína aprendiz. Eu falo, ao invés de ser a vítima sofredora, a gente vai falar isso muito nas emoções. Ao invés de você ser a culpada, a condenada, a gente precisa ser essa heroína aprendiz. Essa mulher que está querendo sempre aprender, vocês que estão aqui comigo, a gente que está aqui aprendendo, entendeu? Isso é sair dessa autossabotagem maldita. Isso é realmente adotar uma postura de autoconfiança. Então, a gente colocou aqui, ó, quem faz para transformar a sua vida? Crescimento. Quando acontecer alguma coisa, né, às vezes a gente tem os problemas da vida, as dificuldades do dia a dia. Quando a gente está focado em crescer, a gente agradece pelos desafios e pelos aprendizados que esses desafios trazem. Todo desafio tem um grande aprendizado, por maior que seja.
o desafio. Todos eles trazem o grande aprendizado. A gente tem que aceitar os feedbacks e conselhos com humildade, coragem das pessoas certas que querem o nosso bem. Tem gente sim, a gente está com crente que a gente às vezes acha que nem tem gente assim mais, que quer o nosso bem, alguém que vai te aconselhar. Amiga, não tem como não, se você quer emagrecer, aí a arroz fica na cola aqui da Valéria, você tem que vir comigo, você tem que se dedicar, você tem que pegar sua roupa de banho nesse frio, pular na piscina e nadar. Entendeu? Gente, a gente tem que pedir perdão, né? Perdoar a si mesmo, aos outros, liberando-se das mágoas que impedem o nosso progresso. E o 3 aqui, que eu acho que é o fundamental, né? O amor como estilo de vida, né? Ame-se e ame ao próximo como parte da jornada de plenitude. Quem ensinou isso, gente? Cristo ensinou isso pra gente, Jesus só falou disso. Esquece tudo. Ama Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Será que você tem que ser amado o suficiente? Ou você está aí sentado numa cadeira aí de vítima, de culpada, e isso está travando a sua vida, e a autossabotagem só sendo retroalimentada, né? Então, existe uma jornada para a gente superar essa autossabotagem. A gente se perdoar, a gente perdoar quem feriu, quem nos feriu, a gente ter consciência dos nossos comportamentos. Eu falo que criar um estilo de vida, né? Se conectar com a sua real identidade. Eu falo que descobrir a sua real identidade também é uma jornada, é um processo. É algo que a gente faz todos os dias. Criar uma agenda, uma programação. Por que essa parte aqui é interessante a gente fazer? Quando a gente tem uma agenda, a gente não enrola, a gente sabe tal horário isso, tal horário aquilo. Hoje tem milhões de aplicativos aí que conseguem fazer isso. Tem algumas técnicas, tem até aqui, ó, quando a gente fala das estratégias, né? Ela fala um pouco de criar um orçamento, no caso das finanças aqui, já está na parte mais clássica, né? Mas quando a gente cria uma agenda, uma programação, eu vou entrar nessa parte aqui melhor, da gente criar essa agenda, mostrar para vocês. Tem milhões hoje de aplicativos, de coisas. Você fala, gente, a agenda, né? Você sabe que as pessoas, todas as pessoas que têm sucesso, todas têm agenda, né? Ninguém vai levando a vida assim, ó, amanheceu, todas têm uma organização. A agenda é organizar a sua vida. De tal hora a tal hora eu malho, depois eu tomo meu café, depois eu oro, depois eu almoço, depois... A vida precisa disso. Porque aí você não auto-sabota, você tem que fazer aqui, você pega e resolve. E tem gente que ainda tem dar o check, né? Tipo assim, acordei, malhei, check. Tomei café, check. Entendeu? Orei, check. Vai dando o check o tempo todo. Tem agenda, hoje tem aplicativo simples que faz isso. Eu vou buscar um aqui bom para nós. E um passo, né, que eu falo, fundamental para a gente eliminar a sabotagem, que ela vai continuar vindo e a gente vai continuar lutando com ela, porque é jornada. É treinagem, treina até se formar. Veio o negócio, eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo chegar no peso que eu quero. O que eu estou fazendo de errado? Consciência. O que está acontecendo aqui? Por que eu estou abaixo do meu peso? Por que eu estou com restrição alimentar? O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Qual o médico? O que eu tenho que comer? O que eu tenho que exigir do meu corpo? O que eu posso fazer? Autorresponsabilidade. Traz para você e vai atrás daquilo que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito. Né? Quando a gente fala aqui, ó, na estratégia da transformação, que é o nosso próximo passo, a gente vai falar aqui, né, com base nas áreas e reflexões, registre atitudes práticas para romper o ciclo de autossabotagem. Ou seja, aqui está a área e as atitudes para transformação. Eu dei alguns exemplos aí. Finanças, criar um orçamento mensal e pedir ajuda profissional. Ana, mas para mim é difícil pedir uma ajuda profissional. Gente, hoje o que mais tem, se você colocar no YouTube ali, como fazer um orçamento, você até vai vir milhões de vídeos, você não sabe nem para que lado você olha, entendeu? Tem milhões de aplicativos que ajudam isso, mas a primeira coisa, não adianta nada eu baixar um tanto de aplicativo, eu fazer um tanto de coisa, se eu não tiver a minha consciência. Se eu estou contando mais do que eu posso, por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou tentando me compensar? Será que eu estou me sentindo culpada? Não, então eu mereço isso a mais e fico comprando, e aí? Então, a primeira coisa é trazer a consciência
Você comunicar do jeito certo. Ah, eu tenho 10 bolsas, será que eu preciso de 20? Né? Eu sei que comprar é uma delícia, gente. Realmente para a mulher, então, entendeu? Tem estudo aí que mostra que o hormônio do prazer está tudo ligado. Mas e aí? E a nossa consciência? Você está caindo numa programação, não, porque é dia disso, eu tenho que comprar aquilo, que é dia daquilo, né? Não é fácil, não. Aqui está falando uma outra atitude aqui, na saúde física, estabelecer uma rotina de exercício no mínimo aí 3 vezes por semana. Aqui não está no mínimo não, mas eu estou acrescentando aqui, pelo menos, gente, o mínimo. Espiritualidade, reservar 15 minutos. Ai, 15 minutos, o que é 15 minutos? Para começar, fez um desafio para a gente orar 24 horas, né? Profissional, usar técnicas de produtividade como Pomodoro. Essa técnica Pomodoro é uma técnica que você trabalha 25 minutos e descansa 5. É bem interessante. Se você olhar, aplicar, tem milhões. Ele roda 25 e para 5. Roda 25 e para 5. É muito interessante essa técnica. E relacionamento. Praticar a escutativa e evitar julgamentos. Né? O senhor, até a gente está falando aqui do filme Rei dos Reis, até quem não viu, eu recomendo, quem tem criança, viu primeiro com os netinhos, o filme chama Rei dos Reis, está em cartaz no cinema, é um pai contando para o filho a história da vida de Jesus. E quando fala que praticar a escutativa e evitar julgamentos, ele mostra lá uma hora quando, né, vem a mulher pega em adultério, e o Senhor fala, né, atire a primeira pedra, né? Quem não tem pecado. Enfim, evitar julgamentos, né? Quem não tem pecado, gente? Eu sei que às vezes é difícil, que a língua corta, né? Às vezes você vê uma pessoa, olha a cara de uma pessoa, fica, né? É difícil, porque nós somos humanos, mas a gente tem que ser maior do que isso, né? Então, vamos agora aqui na página 27, que vem a melhor parte. Quando eu falo aqui da meditação bíblica e motivação, a gente está falando aqui da nossa identidade, né? Quando a gente fala da nossa identidade, quando você está em busca de quem você nasceu para ser, quando você está preocupado em viver a sua melhor versão, você vai ver que o seu olhar da vida, da autossabotagem, da procrastinação, da culpa, vai tudo mudar. Porque a gente vai se concentrar, né, que o nosso Criador quer de nós. Então, onde a gente aprende, né, porque Ele nos criou, porque Ele nos mandou para essa terra, a gente tem que descobrir a nossa verdadeira identidade, né, para a gente parar de se punir. E realmente viver a nossa melhor versão, aos pés dele, com a vontade dele. Em Apocalipse aqui, né, do 3, capítulo 3, versículo 15 ao 16, a famosa, né, conheço as tuas obras, sei que não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Este versículo nos lembra que não devemos viver de forma morna ou passiva. Escolha ser quente na busca pela sua transformação e na plenitude de Cristo. Eu tenho certeza que todos aqui são, porque só de a gente estar se dispondo a vir aqui, ou a escutar aí, entendeu? Você já está se dispondo. Então, já é o motivo, você já pegou a sabotagem ali, já deu um chute na bunda dela, né? Então, nós, gente, merecemos aí uma vida plena e abundante. Escolher a coragem, a gratidão e o amor como alicerce para vencer a autossabotagem. Cada passo em direção ao seu objetivo, o menor que seja, é um avanço na direção certa. Ou seja, se cada dia você fizer um pouquinho, de grão em grão, buscar sua real identidade, buscar sua melhor versão aos pés do Senhor, procurar ter mais consciência, prestar atenção nas comunicações, sair fora das programações, as redes sociais,
as redes de televisão, todas têm uma programação. Rede social hoje é um comércio. As lojas, os alunos estão aumentando e a rede social, você clica lá, ó, a gente fala uma coisa aqui, ó, se eu ficar falando tênis, na hora que desliga o telefone vai aparecer um tanto de tênis para você. É programado, é tudo organizado para vender, para fazer. Então, como que está a sua consciência? Por isso que você tem que ter. Mas será que eu tenho 10 tênis, será que eu preciso de mais um, né? Então, a gente, aqui tem a parte final aqui, que é bem interessante, você é heroína da sua história. Com determinação, humildade e fé, sua vida pode ser completamente transformada. Eu ainda termino aqui dizendo, né, que quando eu sei quem eu sou, eu sei que carrego minha missão. Algo lindo nessa terra que só eu posso cumprir. Gente, ninguém cumpre o papel do outro nessa terra. O que é para a Cecília, minha mãe maravilhosa, cumprir, só ela vai fazer. O que é para a Climene fazer, só a Climene vai fazer. O que é para a Rose fazer, o que é para a Larissa, para a Valéria, para as meninas aqui, ó, para as Elizabeth, são duas, para a Glívia, para a Keila, para a Meire, Neuzinha, para a Núbia, para a Regina, Terezinha, para todas aqui, não tem como. Para a Sibeli, para a Angelina, todas nós temos um papel. Efigênia, a Simone não está aqui. Todas temos, a Nirce, todas nós temos um papel que só nós podemos cumprir. Às vezes você se compara, acha que é pequeno, acha não, é aquilo que Deus tem para a sua vida. Só que a gente tem muito mais, ele está trabalhando, essa jornada aqui é um trabalho já dele. Não é só para vocês, não, para mim também. Fichas caem, a gente se fala, opa! Então, como que eu vou combater essa autossabotagem? Eu vou me conectar mais com Deus, buscar a minha real identidade, vou me perdoar, vou perdoar a quem me feriu e vou buscar essa agenda para uma vida extraordinária. É só me organizar para isso. Tem que ser feito todos os dias, é jornada, é caminhada. Todos os dias a gente viver, a gente se ocupar e viver a nossa melhor versão, do melhor jeito. Então, a gente combater a autossabotagem está em nossas mãos. É a gente comunicar do jeito certo, ter consciência e fazer o trabalho diário de buscar sempre uma melhor versão. Não tem, gente, eu até falei no mural ali que o cérebro, ele não, cientificamente falando, tá? Eu não sou cientista, ainda, né, talvez essa for a missão do Senhor, porque eu estou tão aberta, falei, pai, agora eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja. Chega de ficar rodando, de ficar para lá e para cá, né? Então, eu falo que com os aprendizados que eu tive, o cérebro, ele não discerne o que é real do que é imaginário. Se você começar a mentalizar, pegar o seu mural, olhar, e você vai vendo aquilo, vai te dar vontade de voltar ao seu peso, ou de alcançar um peso que você queira alcançar. Por isso que é importante você colocar a figura certa ali e você ir atrás daquele objetivo. Porque o cérebro, ele não discerne o que é real do que é imaginário. Tanto que quando você fecha os olhos, pensa num bolo de chocolate, com um cafezinho, ou num bolo de fubá. Tem gente que sente até o cheiro. Ah, é? Porque o cérebro, ele não. Entendeu? Fecha o olho, pensa num café passado agora. Olha que delícia. Um queijinho, um pão de queijo saindo do forno. O cérebro não discerne o que é real do que é imaginado. Eu não mostrei para vocês, mas a minha geladeira, coloquei a minha coca, aquela que eu coloquei, coloquei escrito assim, você não está com fome. Pois é, mas você tem que colocar, você não pode se ver mais, no seu caso, você vai trocar, porque você tem que colocar o que você quer, porque se você coloca o que você já não é o ideal, tá, meninos, até do online aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar aquela que você tá do jeans ali, ó, e falar assim, eu sou essa mulher, e eu vou eliminar. A gente sempre tem que colocar as palavras, tem que tomar muito cuidado, as palavras têm que ser sempre positivas. Então, assim,
não vou chegar mais. Não é não. É vou fazer, eu elimino isso, ou eu acrescento aquilo, né? Então, assim, não vou continuar emagrecendo. Não é a comunicação correta. A comunicação correta é quero chegar no peso tal, para a pessoa que emagrece muito. Entendeu? Então, a pessoa que emagrece, o peso dela, vamos supor, eu tenho 1,70, meu peso é 70, se eu tiver com 70 quilos e quiser chegar aos 70, eu já tenho que colocar, vou chegar ao peso de 70 quilos. Porque os ruídos da comunicação, sabe, então é importante você já colocar o que você quer. A visão é aquilo que você quer viver. Ou faz igual fez a profecia lá de Abacuque, ficou escrito com tábuas grandes para que todos que passam possam ver, né? É por aí, você já vai enxergar e você vai se ver ali. Você vai ver que aquele, né, esse Deus nosso maravilhoso nos leva para aquele caminho, para aquela jornada. Então, você troca a foto, põe a outra lá, magrinha, que é o que você quer, né, no seu caso, e quem quiser um peso a mais aí, coloca a foto do que ela acha ideal, né, o peso ideal para ela aí com saúde, sempre pensando no bem-estar, por isso que é importante você colocar as questões da academia, de hidratar, de comer certo, essas coisas. E quanto mais a gente conseguir programar a nossa vida, menos a gente vai ter oportunidade de se auto-sabotar. E vai sair dessa programação aí do mundo, que o mundo está para programar a gente, do jeito deles. Só que a gente não vem aqui para ser do jeito do mundo. E quando a gente fala em plenitude, a gente está falando em uma vida completa. Uma vida onde as 11 áreas, página 5 lá, estão em harmonia. E quando sair uma da harmonia, porque vai sair, e às vezes até o que o Senhor deixa sair alguma coisa, para a gente aprender mais. A gente pegar essa página 5 aí, ó, e fazer a nossa roda rodar. Com verdade, coragem e humildade, sem se auto-sabotar, sem, né? Não existe, gente, perfeição. Eu me auto-saboto, viu? Infelizmente, mas eu vou permanecer na minha jornada. Eu não quero mais isso, então eu vou diminuir isso, né? Vou diminuir. Eu sei quem eu sou. Eu tenho consciência daquilo que me faz mal, que me faz bem. Então eu vou evitar conscientemente, vou comunicar de forma certa. Eu entrei na menopausa, eu tive, no meu caso, foi alguns quilos a mais, uns 8 quilos a mais, e eu coloquei a culpa toda na menopausa, é uma delícia, né? Eu colocar a culpa né, nos outros, assim, a menopausa e tal, e aí? E a minha responsabilidade? Então, quando a gente trilha esse caminho de autoconhecimento, que a gente tem consciência, a gente vai liberando essas culpas, esses medos, né? A gente sabe, você sabe que você merece viver a sua melhor versão. Deus te criou para isso. Ele criou todas nós para isso, né? Por isso que nós temos que sair da nossa tenda. Sai da sua tenda, ó filho meu, né? Uma nova história Deus tem. Um novo tempo Deus tem para mim. Daquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Né? As meninas aqui não viram o clipezinho, que no clipe mostra, né, uma família desordenada e depois o Senhor restaurando a família. Que ele que faz isso. Eu vou colocar para vocês, eu vou colocar mais uma vez a música e depois eu abro aí para as conversas, para as dúvidas. Vou compartilhar mais uma vez. Vamos viver essa nova história. Compartilha esse vídeo. Vou compartilhar. É o Fernandinho. Vou compartilhar o vídeo no grupo e vou compartilhar. Vou colocar agora para a gente escutar mais uma vez. Deixa eu ligar aqui, meninas. E... consigo colocar para as meninas escutarem, verem aqui o vídeo. Peraí, que aqui é uma super câmera, eu peço a equipe de produção para me ajudar. Equipe de produção, aí virei. Vou colocar a música para nós.
tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vou mandar no link também dessa música, fica na gravação também, mas essa é do Fernandinho, Uma Nova História, né? É sobre isso, meninas. Vamos fazer esses 5 passos, nos livrarmos da autossabotagem, saber que é uma jornada, é um processo, vai ter hora que a gente não vai acertar, mas com a ajuda do Senhor, a gente tendo consciência do que a gente é, comunicando isso de forma verdadeira,
a gente vai conseguir realizar não só o que o Senhor tem para nós, mas a gente consegue transbordar, né? Eu falo que é abundar. A gente consegue realmente fazer a diferença nessa terra que está tão carente aí, né? As coisas do Senhor. Então, alguma dúvida aí, meninas de casa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui os microfones. Eu não sei se está... Aí, podem perguntar. Ana, Oi. eu só queria fazer uma observação. Oi, sim. A maioria, né, colocou lá sobre o cartaz, sobre atividade física, né? Certo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é perigoso até a gente fazer coisas que a gente acha que está certo. Uma coisa simples, por exemplo, você vai caminhar, você tem que ter um bom tênis, não é de qualquer tênis. Porque Exatamente. o impacto, né? Tem uma Certo. orientação, pelo menos, né? Se você não pode pagar um personal, né? Ir para academia Exatamente. E também, não só, Sibeli, na não pode ser questão. qualquer academia, né? Isso. Eu falo que Porque sempre os acompanhado de um professores de profissional. educação física que estão na academia, eles querem ver resultado, eles não querem Às saber da vezes sua só dinheiro, saúde. né? O resultado dele é só dinheiro, às vezes, né? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar muita Pontuar. atenção, Uhum. né? Isso. Não é de E, qualquer maneira. Tem que claro, se claro. fazer. Tem coisa que você pode fazer. Igual você falou, né? Se você colocar lá no YouTube, você vai achar um monte de atividades, né? Isso, isso. Eu Mas falo, Sibeli, sempre que, até isso tem na nossa roda da vida, tá? Muito claro lá, da questão do conhecimento, né? Meu povo perece por conhecimento, também está na nossa palavra maravilhosa, né? Por falta de conhecimento, desculpa aí que eu... Por falta de conhecimento. Então, não só é fundamental para quem nunca fez atividade física, né? Ter um acompanhamento, a mesma forma vale para a alimentação. isso, Né? Não adianta a pessoa que nunca ficou sem carboidrato cortar de um dia para a noite. Existe um passo a passo. Então, é sempre recomendado um médico, uma pessoa, né, que tem ali, se alguém quiser, eu vou deixar o grupo aberto, se alguém quiser indicação, se alguém precisar, eu peço para quem puder contribuir, né? Às vezes tem alguma indicação de endocrinologista, minha mãe tem uma indicação de geriatra maravilhoso. Você sabe que depois dos 40 a gente tem que ir para o geriatra, né? Todo mundo tem que passar no geriatra. Eu não sabia disso. mas nem todo geriatra aceita. Tem geriatra que só aceita após 60 anos, que é considerado idoso, né? Pois é. Tem isso também. Mas outra coisa é isso também. O Exatamente. Cícero tem estudado muito, que o Cícero, né, tem corrido e tal, Uhum. e ele tem estudado muito sobre alimentação. Eu não vou saber o nome da pessoa e ele não está aqui, sobre uma descoberta, vou dizer assim, Certo. de que toda essa questão de gordura que faz mal para a saúde é tudo mentira. Pois é, depois você compartilha no grupo, Sibeli, conosco as informações, né, as indicações, como disse, se outras pessoas, até minha tia me mandou umas questões de umas fibras aí, bem interessantes, viu, tia? Que ela mandou uma receita. O Cícero, por exemplo, ele começou uma dieta que todo dia ele come gordura. Uhum. Gordura, o bife, aquele bife grosso com aquela gordura. Mas essa dieta ele passou no médico antes, foi recomendada para ele, não é isso? Então, tudo é baseado nesse estudo que ele fez, dessa descoberta. É porque a gente vive muito assim.
Eu não sei se vocês lembram. Ovo demais faz mal. Aí depois falou, não, um ovo por dia é ótimo. Então, tem muito modismo, Eu falo que hoje tem mesmo muita dentro da informação, né? nutrição, da Isso. nutricionista. Por isso, Sibeli, que é importante você ter alguém. Eu falo assim, quando a gente tem referências boas ao nosso redor, pessoas que a gente confia, que já passou por aquele médico, que já foi naquele nutricionista, que já teve um resultado assertivo, que já foi naquele ginecologista, naquele endocrinologista, são as melhores indicações que a gente tem, né? E tudo dentro da realidade de cada pessoa. É claro que um prato colorido é importante, mas a gente tem essa ideia de que salada, come mais salada, não existe nada disso. Porque Tem que o ter corpo carboidrato, toda humano, alimentação e proteína. exatamente. Né? E eu sei, porque como eu não posso nem dizer que faz parte da minha doença, porque eu tenho uma miopatia, que é uma doença do músculo. E os médicos não sabem explicar se a minha alimentação, que é muito limitada, tem a ver com essa doença ou não. O neurologista acha que não. O gastro acha que sim. Entendeu? E nenhum mais deles cuida de mim mais porque já aposentaram. Então, existe muito mito. Com certeza. Muito Por mito. isso E eu que já passei por várias nutricionistas. Até isso a gente tem que tomar cuidado, porque quem já foi sabe, é um padrão. Eles te dão um papel que eles te dão para qualquer pessoa. tem muito, Então, infelizmente, né, Sibeli, dessa o forma. Por isso que eu ideal falo que a consciência, a gente ter, tem muita, hoje a gente está no mundo aí com muita informação, com muitas, enfim, linhas, né, cada um tem uma linha em relação ao corpo, eu sou uma pessoa muito prática, eu acredito muito no resultado. Eu falo assim, você tem uma saúde boa, qual que é o seu resultado? Quantas vezes você adoece por ano? Quantas vezes eu sou uma pessoa assim, mais nessa linha? Então, o médico que vai atender a cada um de forma particular, aí, né, olhando o indivíduo, né, para cada questão, ele vai ter que ser um médico que vai te dar o resultado. Portanto, né, não só na parte da academia, né, que são aí personal, pessoal que instrui, né, às vezes alguns vai ter um custo maior, outros não, para quem está começando nessa jornada aí de cuidar do corpo e tudo, é fundamental que qualquer plano, qualquer coisa que a pessoa escolher, ela realmente tenha o resultado. Você tem que ter resultado. E o corpo responde muito rápido. Aquele quer falar, Keila? Quero. Só um pouquinho. Você fez um Casados para Sempre com a Denise? Não. Eu fiz com a Angelina, minha linda. Amo você, Angeline. Fiz com a gente fez com a Luciana, ela não é da igreja, né? Isso, fomos só nós. É porque a Denise, eu não lembro com quem que a Denise fez um Casados para Sempre. Ela é nutricionista e acabou de formar, ela fez uma graduação, uma pós-graduação, né? Que ela tem de agora um indivíduo, não é igual ela me atendia, que é o padrão para todo mundo, entendeu? Entendi. Vou Agora, deixar a Keila falar aqui um pouquinho, que ele faz o nosso horário. Pode falar, Amado. Falando em relação ao que a Sibeli falou, né? Eu agora estou entre a cruz e a espada. Todo mundo, a maioria de vocês sabe o que eu passei, né? No final do ano, com o meu problema de aquele mioma, eu quase morri, perdi muito sangue e tal. Estou correndo atrás. E aí, essa médica que está cuidando agora de mim, a ginecologista, é integrativa.
E assim, ela diz que eu tenho um hipertiroidismo, que eu tô pré-diabética e que eu tenho um colesterol altíssimo. Tá. Aí eu comecei a sentir uma dor, de repente, agora, que eu acho que, Deus queira que não, mas pode ser uma pedra na vesícula. E eu fui numa gastro. E aí ela pediu, você tem exames novos de imagem e tal? Não, não tem. Eu tenho exames de janeiro e fevereiro e março. Só que hemogramas, tudo de sangue. E aí eu fui e mostrei para ela, né? E mostrei a receita que a médica já tinha passado, glifagem para pé diabético, remédio para tireoide, remédio para colesterol alto, aquele tanto de manipulado, uma receita caríssima. E a gastro simplesmente xingou a ginecologista. Falou que eu rasgasse aquela receita, que eu jogasse aquele remédio fora, que eu não era pré-diabética, que eu não tenho hipertiroidismo, que eu não... o colesterol realmente está um pouquinho alto, indicou a academia, né, atividade física. E aí agora eu estou entre a cruz e a espada. E aí? Ela hoje mandou para mim o retorno, a médica. Eu não tomei os remédios que ela me passou, os exames que ela pediu para ver até testosterona. A gastro Rio disse que não é para fazer. Me indicou endócrino, que a endócrino disse a mesma coisa, que ela cuidasse da parte dela, que ela fez muito bem feita, que graças a Deus meus hemogramas, a anemia e a ferritina, graças a Deus já está bem, combati, né? Só que aí e aí? Eu tenho hipertiroidismo, eu sou pré-diabética, uma integrativa e uma médica tradicional. E eu não sei o que eu faço. Hoje mesmo eu falei, doutora, eu não vou ainda, eu não fiz seus exames, eu não comprei todos os remédios, eu não tenho nem coragem de falar para ela que eu não tomei os remédios que ela passou, porque a gastro e a endócrino, que são dessa área, diz que eu não tenho. Só que a ginecologista diz que eu tenho. E aí eu estou entre a cruz e a espada, né? Até a medicina tá... a gente realmente aquilo, né, que eu falei, a gente tentar achar alguém que passou por isso, que caminhou nessa jornada, que teve alguma coisa parecida e deu os resultados dessa pessoa. Porque quanto mais você tiver referência, mais você corta caminho. Entendeu? Então, eu sei que não é fácil, tem problemas e problemas, que tem, né, situações, enfim, cada um vai ter uma história aí. Realmente, a gente tem várias coisas que acontecem, o ser humano é multi-coisas, eu falo, é integrativo mesmo, né? São várias áreas, várias coisas, e o ideal é a gente estar procurando essas pessoas que passaram por isso, ou não exatamente como você, mas que tem algo alguma história, alguma coisa parecida para você pegar como referência, entendeu? E tentar ver aquilo que encaixa para você, porque nem sempre o que é bom para a Ana, é bom para a Valéria, para a Rose, né? Para a Climene, enfim, é realmente muito individual. Difícil. Não é fácil essas coisas, não. Mas quanto mais a gente comunicar, eu tenho muito... Não sei se vocês já viram, uma pastora que chama Tânia Tereza, ela é juíza, e ela conta muitas coisas que às vezes pessoas que travaram, iam para um lugar, para o outro, ficavam numa dificuldade doida, de repente a pessoa falou com o Senhor lá e foi no médico. Ela conta muito ela conta uma história, eu não esqueço essa história dela, numa pregação, de um cara que tinha um problema de joelho, e ele foi em milhões de médicos, com 20 médicos. E, de repente, ele foi no médico lá, depois que ele foi lá, fez o trabalho com ela no Silk, tudo, que é uma coisa espiritual que vinha travando a vida dele, né? Ele foi no médico, o médico acertou, coisa que 10 anos ela ficou sofrendo, entendeu, Keila? Então, assim, o Senhor tem o poder de nos mostrar aquele negócio certo, aquilo certo, entendeu? Então, uma receita que não falha, né? Aumente sua fé sempre, né? A gente tem sempre que estar buscando, né, essa intimidade com o Senhor, porque Ele nos direciona e nos conduz naquilo, né, que Ele tem para as nossas vidas. Então, nunca duvide disso, que você é uma filha amada do Senhor, que Ele é que cuida daquele, em primeiro lugar,
e que ele sim consegue te conduzir para aquele especialista, para aquele médico que vai realmente curar a sua dor, que vai entender a ciência, falando, mas isso é difícil e tudo, mas para Deus não existe isso. Amém. Eu acho que aí é sobre, entendeu? Para a gente, sabe, fechar assim, que nisso eu acredito, que ele realmente põe a mão, cura, e ele que pode fazer. E cada um tem uma jornada aqui. Ok, Ina? Oi. Depois eu vou te chamar no particular, conversar com você sobre o médico. Tá. Isso, Bom. e vamos uma ajudar as outras, né? Isso daí eu falo que viver em comunidade, em comunhão, né? É algo que a gente tem que buscar mais e mais. A igreja que precisa disso, não só aqui, em qualquer lugar, né? E quem sabe, às vezes, a dor de uma, a outra ali já tem uma caminhada, uma coisa mais fácil e pode ajudar, né? Então, é sobre isso. Eu aceito dicas. Isso. Que Deus abençoe muito vocês, meninas. Amém. Que Ele nos coloque nos lugares certos, com os médicos certos, nas academias certas, fazendo os exercícios certos, da forma certa, para a gente ficar bem, para a gente viver essa versão aos pés da cruz e sermos realmente transformadas e ter a honra de viver a plenitude em nossas vidas, né? Ok, obrigada, Ana Paula. Obrigada a vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Ana Beijos. Paula, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa Beijo, noite. queridas. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Com Beijo, Deus. Mir. Boa Foi noite. muito boa aula. Obrigada, Isabel. Obrigada. Tchau, amada. Tchau, gatona. Arrasou Tchau, como amor. sempre. Com Deus, viu, querida? Tô Com parando a Deus. gravação aqui. Beijo.